Graça e paz, hoje é o nosso 26º dia de oração nessa caminhada dos 40 dias. E nós vamos continuar com o tema sabedoria, mas hoje vamos falar sobre adquirir, ensinar e manter. A palavra de 2 Crônicas, capítulo 1, dos versículos 7 ao 12, nos diz assim: Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. E aí eu te pergunto, por que Salomão pediu sabedoria? Claro, nós vimos já no tema sabedoria de que peça, né? Se você não tem, peça e Deus dará deliberadamente. Mas por que nesse momento Salomão pediu? Vamos entender o porquê que Salomão pediu a Deus sabedoria e conhecimento? A palavra de Provérbios 4 nos diz assim, a partir do 3. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará um presente a você, uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelos caminhos da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Você consegue perceber que maravilha quando aqui, veja que Davi ensinava a Salomão, quando ele ainda era menino. Então, ou seja, Davi aprendeu a sabedoria de Deus e ela passou adiante. Então, aquele é o primeiro passo, aprender e ensinar. Realmente, Davi, ele ensinou e constantemente, só nesses versículos que nós lemos, que foi do versículo 3 até o 12 dessa palavra, nós vemos que por várias vezes Davi, ele fala o que para Salomão? Primeiro, o que é a sabedoria? Então, ele falou sobre a sabedoria. E vemos que ele tinha nesse ambiente um ambiente de intimidade. Nós temos falado sobre intimidade com Deus e aprender com Deus. E nesse momento, Salomão, ele estava nesse relacionamento de intimidade com o seu pai, com sua mãe. Eram pessoas importantes, especiais. Davi era, né, seu pai e estava ali ensinando. E aí ele começa a dizer o que para Salomão? Sobre a sabedoria. Só que ele disse que ele realmente tinha que buscar, ele obter sabedoria e entendimento com tudo que ele tinha. Por quê? Ele disse os atributos e os benefícios da sabedoria para Salomão. Ele fala: não abandone a sabedoria, ela te protegerá. Então, como falamos, a sabedoria traz proteção. Ame-a, ela cuidará de você. Cuidado. Então, ou seja, dedique a estima à sabedoria, ela o exaltará. Ela abraça, ela o honrará. Então, a sabedoria ela vai proteger, vai cuidar, vai exaltar, vai trazer honra. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente uma coroa de esplendor. Veja que a glória ela virá sobre a pessoa que tem sabedoria. Que mais que Davi falou para Salomão? Que ele conduziu o seu filho no caminho da sabedoria e encaminhou pelas veredas retas. E ele disse mais: que se assim ele seguisse, ele não encontraria obstáculos e quando corresse, não tropeçaria. Então veja que o que na vida de Salomão, através de Davi, seu pai, era sabedoria. Porque ele deu vários atributos. Ele fez aquilo realmente ficar gravado repetidas vezes na cabeça e na mente de Salomão. Então quando Deus perguntou para Salomão ali: me peça tudo o que você quiser e eu te darei. Qual foi a primeira coisa? No automático foi pedir sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque ele aprendeu isso. Ele foi ensinado por seu pai. Porque constantemente
Davi falou acerca da sabedoria só nesses versículos que nós citamos aqui. Quantas vezes Salomão ouviu do seu pai e que era uma pessoa importante, porque era esse relacionamento de intimidade com seu pai. E seu pai estava ensinando acerca da sabedoria. E veja que o que respondeu Deus. Davi falou constantemente que daria riquezas, que daria glória, que daria honra. E o que Deus respondeu para Salomão quando ele pede sabedoria e conhecimento? Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra. Então veja que aquilo tudo que o próprio Davi ensinou e falou para Salomão, Deus confirmou quando ele pediu e buscou a sabedoria e o conhecimento. Então, mais um ponto para nós meditarmos, algo para a gente pensar que o quão importante é nós buscarmos a sabedoria. Ele pediu e ele recebeu. Nós temos que pedir e vamos receber. Temos que buscar, sim, porque todos esses atributos, esses benefícios da sabedoria também vamos receber, com certeza. Mas como nós falamos, nós precisamos não só aprender, ensinar também. Davi adquiriu, ensinou Salomão. Só que um outro ponto importante é nós mantermos essa sabedoria. Como vimos, nós temos que aprender a palavra, seguir, obedecer. Tudo isso faz parte da sabedoria, por prática aquilo que nós aprendemos. Então, Salomão foi ensinado por seu pai, nesse ambiente de intimidade. Ele falou várias vezes o porquê que ele deveria buscar a sabedoria. Ao ponto de Deus ter lhe perguntado, ele respondeu na forma automática. Mas nós vemos que teve um momento na vida de Salomão que ele deixou de praticar a palavra de Deus, os ensinamentos do seu pai. Isso fez com que ele se afastasse de Deus. E a sabedoria já não era mais para a glória de Deus, e ele se perdeu pelo caminho. Porque ele deixou que muitas mulheres entrassem no seu ambiente de intimidade, ele foi influenciado por elas e fez o que era mal aos olhos de Deus. Por isso, tão importante é nós adquirirmos a sabedoria, ensinarmos aos nossos filhos, às outras pessoas, mas também ao manter essa sabedoria, ou seja, a prática do exercício desse conhecimento que nós tivemos. Isso é sabedoria. Porque quando deixamos de praticar, ela se perde. Por isso, hoje é um dia para nós realmente buscarmos de Deus, pedir para Ele que não só Ele nos dê a sabedoria, mas nos ajude a praticá-la todos os dias da nossa vida. E que não nos venhamos a desviar dela. Porque veja o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 7, versículos 3 e 4. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos dela, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Ou seja, Deus estava advertindo que não era para casar com povos que não seguissem a Deus, porque eles poderiam se desviar da vontade de Deus. E certamente, assim como Davi ensinou Salomão a sabedoria, essas também foram palavras que certamente Davi ensinou a Salomão também. Que ele se guardasse. Para quê? Para ser abençoado por Deus e continuar sendo abençoado. Mas o que aconteceu? A palavra de 1 Reis 11, do versículo 1 ao 6, nos diz assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias, com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou-se com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram que seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, a Moleque, o nojento deus de Amon, e pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Então percebemos que o que aconteceu? Salomão foi um grande homem que julgou grandes coisas no meio do seu povo. Muitas pessoas iam de longe para ver a sabedoria de Salomão, mas ele não permaneceu com ela.
Porque ele deixou nesse ambiente de intimidade entrar essas mulheres estrangeiras, pessoas que Deus disse que não era para ele se relacionar. E nesse ambiente de intimidade, assim como quando criança, nesse ambiente de intimidade com seu pai, ele aprendeu acerca da sabedoria. E ele acabou buscando de Deus e recebeu grande sabedoria e riquezas e tudo mais que a sabedoria lhe trouxe como benefício. Ao se afastar da prática dessa sabedoria, ele também se afastou de Deus. Quando ele deixou nesse ambiente de intimidade da vida dele entrar mulheres estrangeiras, pessoas que influenciaram ele contra a vontade de Deus, ele deixou a prática da sabedoria. Por isso hoje o nosso pensar é: Senhor, eu quero sabedoria, mas mais do que isso, me ajuda a praticar todos os dias. Eu quero, Senhor Jesus, viver essa sabedoria, viver a Tua palavra, andar através dela, não me desviar dela, daquilo que são os Teus mandamentos, as Suas palavras. Porque veja que quando nós colocamos a nossa vida nesse ambiente de intimidade, pessoas, elas podem nos influenciar a se afastar de Deus, como fez Salomão, a deixar de fazer a vontade de Deus. E aí, a sabedoria se vai. Porque a sabedoria é a prática, é viver, é realmente ser a diferença. Então pense nisso. Será que no teu ambiente de intimidade, na tua vida, você tem colocado pessoas que estão te influenciando a se afastar de Deus? Será que você tem, muitas vezes, se associado com pessoas que praticam o que é mal? Daqui a pouco você já vai se achar tão parecido com eles, porque as coisas erradas já se tornarão normais. Por isso pense nisso. Não deixe no teu ambiente de intimidade entrar pessoas que te desviem, que te levem para longe do nosso Senhor e Salvador. Busque sabedoria. Busque entendimento com tudo que você tem. E com certeza, busque a prática disso. Busque viver essa sabedoria, essa prática da palavra. Porque o importante é não só buscar a sabedoria, ou seja, adquirir. Importante também é ensinar, como Davi fez para Salomão. Mas tão importante ainda é a gente manter essa sabedoria, para que a gente não se desvie, nem tampouco se afaste de Deus, como fez Salomão. Foi um grande homem sábio, mas pelo fim, deixou de praticar e se afastou da vontade e da presença de Deus. Que a gente não deixe a sabedoria de Deus, nem de praticá-la, mas vamos manter com a ajuda de Deus, que hoje seja um dia não só de se encher de sabedoria, mas que Deus nos ensine a ensinar e também a mantê-la, para que nós possamos sempre estar na presença de Deus. Desejo que Deus abençoe a cada um de nós com sabedoria, mas com a prática, com a vivência, e que mantenhamos até a vinda dele, com a ajuda de Deus. Um grande abraço.